Considerai, pois, aquele, e aí ele vai para o maior exemplo, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, versículo 3, e ele diz quais foram essas contradições. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Irmãos, se nós concordamos que a morte de Cristo sobre a cruz é uma disciplina terrível da parte de Deus sobre o seu Filho, a quem Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque Deus também não nos disciplinaria? Porque Deus deixaria de colocar sobre nós, de infligir sobre nós a sua correção, a sua disciplina, se Ele o fez sobre o seu Filho Santo, perfeito, maravilhoso, colocou a sua mão sobre Ele, se afastou dele por causa dos nossos pecados e lançou sobre Ele a ira que deveria cair sobre nós? Se Ele fez isso com Cristo, por que não fará conosco? Por que não fará conosco? Viva a vida cristã ciente de que isso é um fato da sua existência. Viva a vida cristã sabendo que você vai passar por dificuldades. É só vitória, é só vitória, é só vitória. A vitória vem, querido, ela vem sim, porque Deus vai te abençoar, você vai chegar do outro lado. Mas nós vamos passar por algumas dificuldades. E as pessoas estão frustradas, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão frustradas pelo mundo, porque alguém prometeu algo que Deus faria e que Deus não faz. Alguém prometeu que a vida seria um mar de rosa, alguém prometeu que tudo ia dar certo, alguém prometeu que as dívidas seriam pagas como um passe de mágica, alguém prometeu que a pessoa receberia uma casa, que alguém chegaria e lhe entregaria uma casa de graça, como se não houvesse custo. E elas estão frustradas. Alguém disse: olha, a enfermidade não vai alcançar a sua vida. Mas a enfermidade veio, alcançou, a pessoa está frustrada. Meu Deus, meu Deus. Leia Hebreus capítulo 12 e descanse no Senhor. Deus, porém, não nos faz com a mesma intensidade. E o autor diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Nenhum de nós resistimos até o sangue. Mas o exemplo de Jesus transcende a nossa compreensão, porque o autor diz que Jesus fez o que fez pelo gozo que lhe estava proposto. Ele aceitou a disciplina do Senhor sobre a sua vida ali na cruz, pelo gozo que estava proposto a ele. E sabe qual é esse gozo? O gozo proposto a Jesus é o de fazer a vontade de Deus até o fim, mesmo sabendo que para isso ele teria que enfrentar dificuldades terríveis, mesmo sabendo que para isso haveria um momento na cruz que a Trindade, que durante toda a eternidade esteve junta, precisaria ser separada por causa do pecado do homem que foi lançado sobre ele. Ele aceitou essa contradição pelo gozo que estava proposto. Meus queridos, minhas queridas, outros textos esclarecem isso. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aos Hebreus ele diz: eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, porque melhor, diz Pedro, é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. O salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O gozo proposto a Jesus, então, é de cumprir a missão recebida do Pai, de consumar o plano da salvação que lhe renderia, que lhe custaria sangue, que lhe custaria sofrimento, que lhe custaria dificuldades. Mas ele foi, ele aceitou, ele se colocou debaixo da vontade do seu Pai. Jesus então desceu dos céus, abandonou a condição plena da divindade, se encarnou como homem, na condição de servo, humilhou-se mais do que todos os homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele fez isso, diz o texto, para cumprir a boa vontade de Deus. Em que nível está o nosso prazer em suportar a disciplina do Senhor?
Em que nível está a nossa alegria em suportar as contradições dos homens perversos que não creem em Deus e infligem em nós sofrimento? Qual é a nossa disposição de suportar a disciplina do Senhor que vem muitas vezes através de uma enfermidade? Olha o exemplo de Jesus.